A paz do Senhor, professores da classe dos primários. Tudo bem com vocês? Bom dia, professores. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem por título A Ressurreição durante a Pregação. Está escrito no livro de Atos, capítulo 20, versículo 6 ao 12. A ressurreição durante a pregação. Muito bonita essa lição. É importante você passar para seus alunos, não é, dos primários, que Deus, ele pode ressuscitar dentro da congregação durante uma pregação, porque Deus, ele é o mesmo. E então essa história de hoje, ela nos conta que Jesus, não é, ele é poderoso para fazer milagres, não é? E o objetivo da nossa lição é que os alunos eles creiam que Jesus faz milagre na vida de quem ama e pratica a sua palavra. O ponto central da lição diz assim, milagres acontecem àqueles que amam e praticam a palavra de Deus. Se você, professor, ama e pratica a palavra de Deus, vai acontecer milagre na tua vida também. Passa para teus alunos que eles têm que aprender a amar, aprender e praticar a palavra de Deus para verem milagres na vida deles também. A memoriação da nossa aula, não é? Ela está escrita no livro de Salmos 84, e versículo 11. Mas antes de começarmos a ler a memoriação, é importante que você faça uma oração com seus alunos. Peça para Deus estar presente dentro da sua aula, não é? Cante um hino da harpa com eles. Se não for cantar o hino da harpa, mas dê a oportunidade para eles também adorarem ao Senhor através do louvor. Depois você pega uma daquelas crianças que está ali meio que inquieta. Faça uma caixinha assim, de ofertório, e dê para, se for menino, sala de menino, você faz um rostinho de menino para ser o ofertório. Se for uma sala de menina, você pode fazer a carinha de menina como ofertório. E aí você vai dar essa caixinha para que ele saia junto dos seus amiguinhos, mostrando que é importante ofertar, tá certo? Isso é muito bom para você colocar o compromisso no seu aluno de ser uma criança ofertante, tá bom? Então, a lição de hoje, como eu já disse para vocês, a memoriação está em Salmos. Aí você deve abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, 84 e 11. A Bíblia está com um texto um pouco diferente do que está na lição, mas é a mesma palavra. Então diz assim, porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Então, é importante você pedir para seu aluno acompanhar o texto bíblico da memoriação na Bíblia deles. Peçam, incentivem para que eles tragam a Bíblia para a EBD, porque a lição é o caderno e a Bíblia é o livro. Então, é importante que a nossa escola ela tenha sempre em mão dos alunos a Bíblia, que representa o livro, e a lição, que representa o quê? O caderninho de atividade deles, tá certo? Então, vocês agora vão trabalhar um visual, né? Prepara um visual. Se você não está com um visual assim, tipo de EVA, para você trabalhar com seus alunos, aí você pode preparar uma folhinha de cartolina, uma cartolina guache, decorar ali direitinho, porque o visual ele chama muita atenção das crianças. Então, é importante você mostrar um visual. E eu preparei esse visual aqui e trouxe a memoriação escrito. Aí você vai ler para as suas crianças e vai depois pedir para que eles repitam. O Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é correto e lhes dá tudo o que é bom. Salmos 84 e versículo 11. Pede para eles repetirem, né, com você umas 2, 3 vezes. E aí depois você vai virar o visual para que ele possa dizer sem olhar o visual, não é? Vai esconder o visual para que eles não venham repetir a memoriação olhando, mas já memorizando de fato, tá certo? E como eu falei para vocês, peça para o Espírito Santo de Deus iluminar a sua vida, lhe orientar, ore antes de começar a lição, não é? Estude a lição, é muito importante estudar a lição, é muito importante você orar, pedir a Deus sabedoria para você explicar o conteúdo da lição para seus alunos. E isso é muito importante, faz parte da sua vida
cristã. Então, hoje, nós vamos acompanhar, não é, o apóstolo Paulo em missões na cidade de Troade. Não é? Então, a lição diz que Paulo ele era um missionário e ele não andava só. Nesse dia, ele estava com outros missionários, no total de 7 missionários. Eles foram para a cidade de Troade e, na medida que eles foram chegando na cidade de Troade, uma multidão foi se aproximando dele. Aí eu trouxe aqui uns visuaizinhos de uns bonequinhos, né? Para mostrar que havia gente, criança, adultos, jovens, para ouvir os ensinamentos da palavra de Deus. E Paulo, ele estava lá, mesmo cansado, mas a hora estava se passando e ele sabia que já estava prestes a voltar para a cidade dele, mas ainda faltava muita coisa para ele ensinar aquelas pessoas da cidade de Troade. E aí o que foi que Paulo fez? Paulo continuou e a tarde foi chegando, foi escurecendo e o povo não saía de perto de Paulo. Eles queriam ouvir a palavra de Deus. Então muita gente já estava ali cansado, mas mesmo cansado, bocejando, com sono, querendo ir para casa, mas a palavra estava tão boa, tão boa, tão boa, que ninguém queria ir embora. Mas aconteceu, sabe o quê? Aí você vai dizer para suas crianças que no meio de toda aquela multidão tinha um jovem chamado Eutico. E esse jovem ele também estava cansado, mas ele não queria ir embora. Ele estava com sono, mas ele decidiu ficar ali no meio para ouvir a palavra de Deus. Então, Eutico, ele sentou-se, sabe onde? Na janela de uma casa. Olha, aqui estava, ó, toda a multidão, não é? Para ouvir Paulo pregar. Aí você pode usar o visualzinho da sua lição. E aí você pode mostrar para suas crianças. Se você não quiser também mostrar um visual em EVA, você pode também trabalhar o visual da sua lição. E aí, Troade estava cheia de gente, né? E aí o jovem Eutico, ele sentou-se, sabe onde, crianças? Aí você vai dizer, na janela de uma casa. Aí eu trouxe, professor, uma casinha em EVA, que você, se tiver, também é bom levar, para mostrar para sua criança que tinha casas lá no momento que eles estavam pregando o evangelho do Senhor Jesus. E aí Eutico sentou-se na janela da casa. E enquanto Paulo estava pregando a palavra, e todo mundo estava cansado, mas estava assim ouvindo a palavra. Sabe o que aconteceu? Ah, meu Deus! Quando Eutico estava ali, de repente ele cochilou na janela e olha o que aconteceu. Plaft! Ele caiu! Caiu no chão e era muito alto onde ele estava. Será que ele viveu? Você vai perguntar para suas crianças. Ou será que ele morreu? E aí? O que é que vocês acham? Aí, professor, você vai fazer aquele suspense e vai dizer para as suas crianças que quando ele caiu no chão, ele morreu e houve aquele alvoroço muito grande. Mas quando ele estava morto lá no chão, não é? Ele estava morto lá no chão e aí o que aconteceu? Ele levantou-se porque Paulo foi lá, olha, e pelo poder da palavra, Paulo levantou Eutico, todo machucadinho, não é? Mas estava agora o quê? Vivo. Ele ressuscitou. Houve um milagre através do poder da palavra de Deus. Então, ele estava lá, olha, caído, morto, mas aí você também pode mostrar o visual da sua lição, que aí, olha, o visual da sua lição também está bem coloridinho, bem bonitinho. É bom, é importante você mostrar que aí Paulo foi lá, não é? E disse para os companheiros dele que Eutico não estava morto, Eutico estava vivo. E ele foi lá e levantou Eutico e Eutico ressuscitou. Eutico agora não estava mais aquele jovem morto, mas a queda foi muito grande. Aí você passa para sua criança. Por isso que a lição da gente de hoje, ela fala o quê? Aí você vai mostrar novamente, né, a memória em ação, que o Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Não é? Na Bíblia diz que Ele é o nosso sol. Sol é luz, sol clareia, não é? Ele ama e honra os que fazem o que é correto e lhes dá tudo o que é bom. Então, nesse momento aqui, ó, Deus, ele honrou Paulo, não é? Porque Paulo estava fazendo o que era bom, anunciando a palavra de Deus. Então, se você, professor, anuncia a palavra de Deus,
Deus vai te honrar. Deus vai te dar o que é bom. Então você vai passar para a sua criança também. Olha, crianças, Deus, ele dá o que é bom e honra aqueles que fazem a vontade dele, que obedece a palavra e pratica. Não é? É muito importante você, além de ler a palavra, guardar no coração e praticar para receber as bênçãos de Deus e ser honrado por Ele. Foi isso que aconteceu. Imagina se Paulo fizesse tudo desmanteladamente, professor. Fosse aquele missionário que não tivesse interesse, mas estivesse ali só para o status. Porque às vezes acontece, não é, professor? Daquele professor da EBD que vai para a escola dominical, mas só vai por status, para dizer, eu sou professor, mas não se interessa em ler a Bíblia, não se interessa em ler a lição, não é? E só quer mostrar ali o status. Então esse professor ali, ele não está realmente obedecendo a palavra de Deus. E aí, a palavra de Deus hoje fala que quando a gente lê a palavra e pratica, Deus ele nos honra. Então, que vocês sejam honrados pelo Senhor. Que as crianças aprendam a crescer, guardando a palavra, praticando, para também serem honrados por Deus. Amém, professor? Agora você também pode fazer, no final da sua lição, você pode fazer uma dinâmica com eles. Você pode preparar uma caixinha surpresa. A lição até dá a ideia, né? De você preparar uma caixinha. Você pode pegar uma caixinha de sapato, uma caixinha de chocolate, você quem sabe. E pode decorar essa caixinha, não é? E colocar uma venda nos olhos das crianças. E agora, o que é que vai ser feito? Aí você vai botar uma venda no olho de uma criança e vai chamá-lo lá à frente e vai perguntar para ele perguntas da lição. Você pode perguntar para ele, crianças, através do visual da lição, que cor era a roupa de Eutico? Para ver se ele estava ligado até nos visuais. Se ele lembrar que a cor da roupa de Eutico era azul escuro, aí ele vai dizer, era azul escuro, professor. Aí você vai premiá-lo com ou uma pipoca, um bombom, um pirulito. Isso aí fica a critério de vocês. É só uma dica que a lição ela nos dá. Aí você também pode perguntar ao seu aluno, quantos missionários estavam com Paulo? Aí eles podem dizer, se eles lembraram da lição, eles vão dizer que eram o quê? 7 missionários que estavam com Paulo. Aí você tira a venda daquela criança, já chama a outra e assim sucessivamente você vai fazer essa dinâmica no final da aula. É importante para saber se sua criança estava atenta. Se ela não estava atenta, ela vai ver os outros ganharem o brindezinho e na próxima aula elas vão ficar mais atentas para poder aprender a palavra de Deus e no final da aula ela ganhar aquele brindezinho abençoado que vocês sempre trazem, que eu sei que é, né? Então, que Deus abençoe vocês. Conclua a sua aula com oração, agradecendo pela vida de cada criança que estava ali participando da sua aula. Peça para eles convidarem outras crianças que ainda não são evangélicas também para ouvir a palavra de Deus, para aprender o que Deus tem para a vida deles também. E aí, encerre pedindo para eles voltarem no próximo domingo, tá bom? Então fica com Deus. Se você gostou dessa aula, você deixa seu like, você comente, tá certo? E a gente fica muito agradecido pelos seus comentários. Deus abençoe. Tchau, tchau. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br
ou nosso celular 81-98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81-98883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.